Olá, feras! Aqui é o professor Augusto Xavier e nós vamos dar uma relembrada no conteúdo de teorias atômicas. O conceito de átomo vem da Grécia Antiga, né, com filósofos gregos, em especial Demócrito, que ele definiu que o átomo seria a menor porção de matéria, tá certo? Então eu teria lá um pedaço de alguma coisa e aí a gente fosse fragmentando este material até chegasse um momento em que não conseguiríamos dividir esse material, né? E aí a gente chegaria na menor porção de matéria, denominada assim como átomo. O Demócrito ele propôs que toda matéria é constituída por átomos. O átomo seria uma partícula pequeníssima, invisível, que não poderia ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento, e o universo constituído por números infinitos de átomos indivisíveis e eternos. Depois de muito tempo, em 1807, John Dalton ele dá uma revigorada, um complemento na teoria atômica proposta pelos gregos. Certos fatos não podiam ser explicados pela teoria de Aristóteles, como a lei de Lavoisier. Por exemplo, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E para explicar estes fatos, John Dalton propôs em 1807 o seu modelo atômico. É um modelo que consiste que a matéria é composta por pequenos corpúsculos que não se subdividem, os átomos. Os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, tendo a mesma massa, e a matéria é formada pela união de diferentes átomos em proporções definidas, certo? Então, é basicamente um upgrade que o Dalton fez em relação à teoria do Demócrito, certo? Então, ele ele fez um complemento dizendo que os átomos seriam, na verdade, essa porção, indivisível da matéria, mas seriam na forma de corpúsculos, esferas. E só relembrando, pessoal, em muitos livros, materiais, o modelo de Dalton é conhecido como esfera maciça indivisível. Mas aí, em 1904, D.J. Thomson, um químico físico inglês, ele propôs uma nova teoria atômica. E nessa época, pessoal, estava surgindo aí o grande boom da ciência em relação aos fenômenos elétricos. Então, muitos cientistas se debruçaram para entender a natureza da eletricidade, Entre vários deles a gente pode citar Benjamin Franklin, o Faraday, e entre outros, Alessandro Volta com a pilha. Então, muitos cientistas se debruçaram para entender o comportamento da eletricidade. E D.J. Thomson, baseado nesse boom das teorias da eletricidade, ele quis propor uma nova ideia para o átomo. E aí o Thomson realizou uma série de experimentos utilizando um tubo de raios catódicos, tubo semelhante aos antigos televisores, antigos, aí aquelas televisões de tubo. Neste tubo eram efetuadas descargas elétricas através de um gás rarefeito. Então a gente tem aqui o desenho aqui embaixo, certo? Então, nesse experimento, foi submetida a uma carga elétrica, numa ampola contendo aí gás a baixa pressão, e aí observou-se a produção de luz, certo? Então, ao estudar as descargas no interior deste aparelho, Thomson descobriu uma coisa importantíssima, que foi justamente o elétron.
Observava-se uma fluorescência esverdeada devido à existência de partículas de carga negativa que saíam dos átomos a partir do cátodo. Então, raios catódicos saem do cátodo, polo positivo, para o ânodo, polo negativo. Tá certo? Desculpem, vem do ânodo partindo para o cátodo. Ok? Então, a partir desse experimento, né, Thomson propôs que a natureza, o que era responsável por essa fluorescência esverdeada, seria uma partícula proveniente do átomo, e ele denominou essa partícula como elétron. E aí foi o grande boom dentro da teoria atômica, porque o átomo, que seria essa porção finita da matéria, né, indivisível, na verdade, ele seria divisível, certo? A descarga emitida tinha carga elétrica negativa e era de natureza corpuscular. Sua massa era muito, muito menor que a massa de qualquer átomo conhecido, e era justamente os elétrons. E Thomson provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa, que fazem parte de toda a matéria. E aí, Thomson, ele fez aí, né, propôs uma teoria que consistia o seguinte, que um átomo seria uma esfera, uma grande esfera maciça de carga positiva, onde basicamente toda a concentração de sua massa era presente nessa esfera positiva, e os elétrons ficavam se incrustados na sua superfície, né? Esses elétrons, como já foi anteriormente dito, de carga negativa e de massa muito, muito pequena, né? E aí, gente, esse modelo, ele foi descrito como um modelo de pudim de passas, exatamente, né? Onde o pudim seria a minha parte positiva e as passas seriam os elétrons que ficam na superfície, né, de carga negativa. Mas aí, né, a ciência vai tendo sua evolução, tá? E um cientista neozelandês, o Ernest Rutherford, né, ele propôs uma nova teoria atômica. Em 1908, ele realizou um experimento que lhe permitiu propor um novo modelo atômico, ou seja, uma atualização do modelo do Thomson. Como é que consiste isso? Esse experimento, pessoal, baseou-se na questão da radioatividade. Pois é, pessoal, não se descobria ainda a natureza do átomo, né? Mas alguns fenômenos como a eletricidade, que já foi dito anteriormente, tá? E a radioatividade também se buscava o entendimento, né? E já sabia-se que a radioatividade era uma propriedade eminente de alguns elementos químicos que possuem uma massa muito grande, tá? E que, por sua vez, uma certa instabilidade. E para se tornar estável, esse material ele libera parte dessas partículas e energia. Então essas partículas, elas saem com alto grau de energia. Essas partículas com alto grau de energia, a gente define ela como radioatividade, tá? E dentro dessas partículas radioativas, tá, existem as partículas alfa, a beta e a gama, tá? E o pessoal já na época já tinha a noção da natureza dessas partículas, tá certo? Então, a partícula alfa, ela tem carga positiva e semelhante ao núcleo do hélio. E aí o que acontece? Pegou-se um material que emitia partículas alfa, no caso utilizou-se o plutônio, tá? E incidia-se esse material em cima de uma lâmina de ouro muito fina. E aí, ao redor colocou-se o material,
né, fluorescente, como se fosse um filme de revelação. E aí observou-se, né, a questão dos raios que foram emitidos. E olha só, pessoal, como essa experiência ela foi de caráter bastante, né, conclusivo. As partículas alfa elas tinham carga positiva, como já foi anteriormente dito, né, e elas eram emitidas em cima dessa lâmina de ouro bem fina. E aí, muitas das partículas, elas passavam direto. Algumas sofriam, né, desvios, pequenos desvios, e outras elas chegavam a ter um desvio quase que total, elas praticamente voltavam. Tá? E por que isso acontecia? Justamente, pessoal, porque o átomo ele tinha muitos espaços vazios. E aí é justamente a ideia do Rutherford. Então, devido a esses grandes espaços vazios, as partículas elas passavam direto. E quando as partículas elas se davam na mesma direção do núcleo atômico, e o núcleo atômico vocês sabem que possui carga positiva, o que acontecia? Cargas de sinais iguais tendem a se repelir. E aí nessa repulsão ocorria justamente os desvios. Existe no interior do átomo uma região central positiva, que é denominada como núcleo, carga positiva, e que exerce fortes forças repulsivas sobre as partículas alfa. Isso aí que foi explicado agora nesse momento. E aí, baseado nessa teoria atômica, o Rutherford ele desenvolveu aí uma nova teoria atômica, onde o átomo seria uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça constituída, não uma esfera maciça, e é constituída por núcleo e elétrons, onde o núcleo muito pequeno, com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Os elétrons, com carga negativa, movendo-se em volta do núcleo. O átomo seria semelhante ao sistema solar, né? Exatamente, como o do nosso sistema solar aí, né? Nós temos aí o Sol, nossa estrela, né? E os planetas giram ao redor. Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, certo? Então eles giram ao redor. Então os planetas teriam comportamento, seriam os elétrons, né? E eles ficam girando ao redor do núcleo, certo? E aí desenvolveu essa teoria, né, como um sistema de planetas, um sistema planetário. Mas, pessoal, esse modelo era incompatível com algumas das teorias da física. Né? De acordo com o que se conhecia, o elétron, ao realizar-se na sua órbita, né, o movimento, perderia energia, acabando por cair sobre o núcleo, destruindo o átomo. Pessoal, né, nós aprendemos aí que, em física, que um determinado corpo, para realizar trabalho, ele precisa de energia, tá certo? Então, como é que um elétron ele ficaria girando ao redor desse núcleo, né? Então chegaria algum momento que ele perderia energia e que viria a colidir com o núcleo, né? Porque o núcleo tem carga positiva, elétrons de carga negativa seria atraído e, por consequência, colidir e, por consequência, o átomo se desintegraria, certo? Bem, pelas teorias da mecânica clássica, essa rigida, né? Isso aí seria um grande problema. Mas aí, dentro desse período, pessoal, surgiu aí, né, uma outra vertente da ciência, que é justamente a mecânica quântica, tá? A mecânica quântica que estuda principalmente a natureza de materiais extremamente pequenos, né, partículas, átomos, né, e que
Esses materiais extremamente pequenos, né, eles possuem um comportamento diferente quando comparado a materiais de origem macro, tá certo? Então, muitos cientistas se debruçaram aí, né, para desenvolver as teorias de origem da mecânica quântica, né? Entre eles o Boltzmann, entre eles o Max Planck, né? E o mais conhecido entre eles, o Albert Einstein. Tá? E aí, baseado no gancho dos estudiosos da mecânica quântica, o aluno de Rutherford, o Niels Bohr, né, ele trabalhou com Bohr e fez uma complementação, ou seja, um ajuste na teoria do Rutherford. E como é que foi esse ajuste? O Bohr propôs aí um ajuste no modelo, diz o seguinte: apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons, ou seja, o átomo é formado por essas órbitas ou camadas energéticas, tá? E esses elétrons seriam permitidos, né, para determinadas órbitas. Então eu tenho uma órbita, tá? E esse elétron daquela órbita ele ficaria naquela órbita, tá? E que cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido do elétron, tá? Então, cada órbita ela tinha um nível de energia e essa energia era quantizada, tinha uma quantidade definida que não se perdia, ela se conservava, tá certo? Então, um desses motivos do elétron não perder energia é porque a energia do elétron nas camadas eletrônicas, nas camadas contendo esses elétrons, né, eram de energia de caráter fixo. Tá? Os elétrons eles podem saltar de uma órbita para outra ao absorver ou emitir energia. Olha só, pessoal, isso aí foi uma grande sacada do Niels Bohr, né? Foi o seguinte, a questão dos, isso aí é chamado na química de salto quântico, né? E o que é que consiste isso? Os elétrons, eles não possuem uma energia fixa? Pois bem, ele possui uma energia fixa. E se ele quiser saltar de uma camada, a sua camada, que é uma camada mais interna, para uma camada mais externa, ou seja, uma camada mais distante, ele precisa de absorver energia, porque a camada mais distante, né, possui um nível de energia maior, tá certo? Então, esses elétrons, eles recebem energia de maneira externa, e aí eles adquirem essa energia para ir para a próxima camada, ou seja, ele dá o salto e vai para a próxima camada. Nessa próxima camada, ele vai dar lá os giros dele, tá certo? E aí ele volta para a sua camada inicial e ao voltar, ele devolve essa energia absorvida em forma de luz, certo? Isso aí explica algumas coisas que eu vou mostrar daqui a pouco. O nível mais energético seria o mais distante do núcleo e o menos energético os mais próximos, ou seja, quanto mais interno, menor o nível de energia, quanto mais externo a camada, é maior o nível de energia, tá certo? Então sempre o elétron, para ele saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele precisa absorver energia. Quando o elétron está na camada mais externa e quer para a camada mais interna, ele devolve essa energia. Este modelo apresentava algumas falhas, né? Este modelo adequava-se muito bem a átomos com apenas um elétron, ou seja, ao átomo de hidrogênio, falhando para átomos com vários elétrons. Este modelo também não explica a interação entre vários átomos. Tá? Mas, no entanto, ainda é um modelo mental utilizado por muitos cientistas, visto ser de fácil visualização. De fato, ele é o mais compreensível, né,
para o entendimento, né, das teorias atômicas. Por volta de 1927, né, Erwin Schrödinger, né, foi um dos cientistas que deixaram de acreditar que o elétron teria uma trajetória bem definida em torno do núcleo. E aí Schrödinger propôs o modelo de nuvem eletrônica. E como é que seria isso? Tá? Seria uma coisa bem louca, tá? Olha só, esses pontos, né, na figura direita, né, esses pontos seriam a probabilidade onde meu elétron estaria. Então, quanto mais pontilhado, maior a probabilidade do elétron estar. Quanto menos pontilhado, mais afastado, menor a probabilidade do meu elétron estar naquele átomo, tá? E aí, os elétrons movem-se de forma desconhecida, ao contrário da teoria do Niels Bohr, que ele tinha uma trajetória definida, né? O movimento do elétron passou a ser descrito por uma nuvem eletrônica. Quanto mais densa é a nuvem, maior seria a probabilidade de encontrar, né, esse elétron. A nuvem é mais densa próxima do núcleo e menos densa longe do núcleo. É semelhante aí a esta figura apresentada aí nesse slide. Mas do que é feito o núcleo atômico? Em 1920, o núcleo do átomo era considerado como uma esfera maciça de carga elétrica positiva. Em 1920, o Rutherford caracteriza o próton como sendo a unidade de carga elétrica positiva. No discurso das suas investigações, deparava-se com os átomos do mesmo elemento químico apresentam massas diferentes. E deverá existir outra partícula no núcleo atômico. Porque senão, vejamos, pessoal, muitas partículas de carga positiva, carga de sinais iguais. E carga de sinais iguais na física teria ter o quê? O efeito da repulsão. E aí, James Chadwick, né, ele descobriu a partícula que dava massa, mas que mantinha os núcleos, os prótons próximos dentro do núcleo, tá? O nêutron não tem carga elétrica e tem aproximadamente a mesma massa do próton. Então ele, digamos, está ali para apartar uma briga entre os prótons, tá certo? Então observa aí, né, essa imagem dos prótons e dos nêutrons aí, né, dentro de uma simulação de um núcleo atômico, tá? Então, pessoal, temos aí a evolução, modelo de Demócrito, de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr e o modelo da nuvem eletrônica, o modelo quântico, tá? Mas uma coisa que ficou faltando de eu mostrar foi o seguinte, né? A questão do um complemento, uma coisa interessante em relação à teoria do Bohr, tá? O que acontece? Todo mundo aí conhece a questão dos fogos de artifício e que eles possuem diversas cores. Pois bem, o que acontece? Na queima dos fogos de artifício, né, na pólvora, é adicionado alguns elementos químicos diferentes, e aí vai acontecer justamente o fenômeno do salto quântico, tá? Na queima, né, o átomo vai absorver tal energia, tá? E vai emitir de uma cor diferente, né, quando detonado, né? Então existem fogos de cores amarelas, vermelhas, verde, azul, prateada. Então são elementos químicos diferentes que são colocados nessa pólvora, tá? E aí essa questão de absorção e emissão, né, que dá justamente a questão do caráter luminoso. Vamos lá, pessoal, questão do elemento químico. O elemento químico pode ser definido como um conjunto formado por átomos de mesmo número atômico, representado pela letra Z,
Eles são representados por símbolos adotados de acordo com critérios internacionais. Sendo assim, símbolos são reconhecidos em qualquer língua ou alfabeto, ou seja, o símbolo é o mesmo em qualquer país. Por exemplo, a prata é reconhecida internacionalmente pela sigla AG. Justamente, pessoal, porque vem do latim, tá certo? O número atômico Z é o número de prótons existentes no núcleo do átomo, né? Representa a identificação desse átomo. Então, por exemplo, o número atômico Z1 corresponde ao hidrogênio, que contém apenas um próton. O sódio contém número atômico 11 e contém 11 prótons. Relembrando, gente, que o átomo ele possui uma natureza de caráter elétrico neutra. Por quê? Porque a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, certo? Então, se o hidrogênio tem um próton, ele vai possuir também um elétron. Se o sódio tem 11 prótons, ele também vai possuir 11 elétrons. O número de massa é somatório justamente do número de prótons com o número de nêutrons, que seria A igual a Z mais N. Tá? Então, por exemplo, o átomo de sódio ele tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Tá? O número de massa, por exemplo, aí do sódio é 23. Tá? Lembrando que os elétrons não participam dessa conta justamente porque os elétrons eles possuem uma massa muito pequena, desprezível. O elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Né? E o exemplo de um elemento químico potássio, né? Todos os átomos apresentam o número atômico 19. Tá? Então aí temos aí número atômico 19 e número de massa 39. Tá? Onde tem 19 prótons, né? 39 seria o número de massa e 20 nêutrons. Tá? Com base no número atômico Z, número de massa A e número de nêutrons N de diferentes átomos, podemos encontrar conjunto de átomos que apresentam algum número em comum. Para tanto, surgiram alguns conceitos que definem estas igualdades. E aí nós temos três coisas, os isótonos, isóbaros e isótopos, e vamos aí definir cada um deles. Os isótonos, gente, são átomos com o mesmo número de nêutrons e que apresentam diferentes números de massa e números atômicos, elementos diferentes. Então nós temos aí o cloro 17,37 e o cálcio 40 e 20, tá? Se vocês fizerem a diferença, ambos vão ter o mesmo número de nêutrons. São elementos químicos diferentes, tá certo? Mas que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Os isóbaros são átomos com o mesmo número de massa e diferentes números de prótons, elementos diferentes. Então, por exemplo, temos o potássio 40 e o cálcio 40. Ambos têm um número de massa 40, mas eles possuem números atômicos diferentes, 19 e 20, respectivamente. Já os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, Z, e diferente número de massa, A. Portanto, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, que apresentam diferentes números de nêutrons. E aí nós temos o exemplo do carbono. O elemento carbono ele possui na natureza três isótopos, o carbono 12, carbono 13 e o carbono 14. Mas observe que ambos possuem o mesmo número atômico, que é de 6, ou seja, ele possui 6 prótons. Íons, pessoal, são átomos que ganharam ou perderam elétrons. E aí os íons eles se dividem em cátions e ânions. Cátion seria um átomo que perde elétrons, tá? E aí, quando ele perde elétrons, ele fica com a carga positiva, tá? E aí temos o exemplo aí do sódio, que ele geralmente ele perde um elétron e ele fica com 11 prótons e 10 elétrons. E aí a sua relação carga, a relação de carga, ele fica de carga mais um, ou seja, ele tem um próton a mais, em relação à quantidade de elétrons, ok?
Já os ânions é justamente o inverso, é quando a espécie química ele ganha um elétron, né? E aí a gente tem o exemplo do cloro, né, que possui 17 prótons e 17 elétrons. E quando ele ganha mais um elétron, ele passa a ter 17 prótons e 18 elétrons, e ele fica com a carga -1, ou seja, ele tem mais um elétron comparado com a quantidade de prótons que existe nele. Alotropia, gente, designa a capacidade, né, de um elemento químico, né? Ele existe em diferentes formas. E aí a gente tem o exemplo do elemento químico, né, carbono, que ele tem na sua forma, ele pode aparecer na sua forma de carbono grafite e carbono diamante. E observe, pessoal, o carbono diamante ele possui, né, uma natureza totalmente diferente do carbono grafite, tá? Carbono diamante é um dos materiais de maior dureza, enquanto o carbono grafite, né, é um material extremamente quebradiço, né? E as estruturas químicas, o modo de como eles se organizam, que tem na figura ao lado, né, mostra justamente isso. São formados por átomos de carbono, mas possuem propriedades totalmente diferentes. Arranjo, né, geométrico totalmente distinto. Para a gente fechar, a diferença entre substâncias simples e compostas. Substâncias simples, pessoal, são formadas por o mesmo tipo de átomo, tá? Então, por exemplo, gás e hidrogênio são formados por 2 átomos de hidrogênio, tá? Gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Já substâncias compostas são formadas por elementos químicos diferentes. Temos aí o exemplo clássico da molécula da água, H2O, formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.